Olá, a paz de Cristo Jesus. Se você ama a palavra de Deus, está no lugar certo. Eu sou o pastor Ednei Farnella e te dou as boas-vindas a este canal que também pode ser seu. Basta apenas que você se inscreva e ative as notificações. Continuamos a conversar sobre a revista da CPAD, Lições Bíblicas de Jovens, Vigilância, Justiça e o Culto a Deus. O estudo dos profetas menores lá do Antigo Testamento. E hoje, lição de número 11, Ageu, atenção para com a casa de Deus. Tópico 1, Ageu. Tópico 2, a mensagem do profeta. Tópico 3, apelo e promessas. Não sai daí, hoje vamos estudar o profeta da reconstrução, o profeta do retorno do exílio babilônico. Olá, tudo bem? Eu espero que esteja tudo na paz do Senhor com a tua vida. Eu já quero agradecer o grande número de comentários e participações que eu recebi aqui no canal para a última enquete que eu deixei com vocês. Afinal, qual será o futuro do nosso canal? E a maioria esmagadora de vocês aqui prefere que nós continuemos a trabalhar, então, com a lição de jovens da CPAD, da Escola Bíblica Dominical. Então, já que é isso que vocês querem, já que é isso que vai abençoar a vida de vocês, vamos então continuar no próximo trimestre, sim, com o estudo da revista Lições Bíblicas de Jovens. Ao mesmo tempo, vamos tentar inserir alguns outros conteúdos, comentários sobre livros, alguns devocionais, tudo para que seja uma bênção em tua vida. Gostou da novidade? Então já deixa um like, coloca um comentário aí dizendo: pastor, gostei da novidade, para eu ter a certeza que você está acompanhando essa lição com toda atenção. Vamos estudar? Texto do dia está em Ageu, capítulo de número 1, versículos 7 e 8. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, subi o monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. A síntese da lição de hoje é: a ação do Espírito de Deus nos liberta do comodismo e da indiferença, fazendo-nos valorizar aquilo que realmente é importante para Deus. O texto bíblico da lição de hoje está em Ageu, capítulo de número 1, versículos do 1 até 8, que diz assim: no ano segundo do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Versículo 3. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, subi o monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, assim diz o Senhor. Que palavra abençoadora! Hoje nós vamos estudar um pouco do retorno do povo do reino de Judá para a sua terra após a invasão pelo Império Babilônico. Vamos orar? Vamos pedir a Deus que Ele abra nossa mente, abra o nosso entendimento? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por este momento que temos aqui para aprender um pouco mais da Tua palavra. Obrigado pela vida e pelo livro do profeta Ageu. Nos ajuda, Senhor. Ilumina a nossa mente, abre o nosso entendimento, para que venhamos compreender as Tuas verdades, elas que são eternas, imutáveis e que se aplicam alcançando até os nossos dias. Obrigado pela vida desse irmão e dessa irmã que estão conosco. Abençoa cada um em nome de Jesus. Amém.
Queridos, não esqueça que para abençoar a tua vida, nós disponibilizamos gratuitamente os slides desta lição, tanto em PDF quanto em PowerPoint, na descrição aqui desse vídeo. Você está livre para fazer aquilo que melhor lhe aprouver, seja para usar lá na tua escola bíblica dominical, seja para usar no teu grupo pequeno, seja para ensinar alguém. Pode abrir, pode modificar, não há problema algum. A questão que nós pedimos é que você seja bênção na vida de alguém. E quem nos abençoa com a confecção desses slides é a querida irmã Carolina Esperança, cujo contato do Instagram está também na descrição deste vídeo. Queridos, chegamos então ao 10º profeta menor. Hoje vamos falar sobre Ageu, um livro especial, um livro muito pequeno, apenas 2 capítulos, um dos 12 profetas menores do Antigo Testamento. E Ageu é diferenciado, porque lembra que nós já falamos aqui outras vezes, hoje vamos falar novamente. Houve profetas que profetizaram no Reino do Norte, houve profetas que profetizaram no Reino do Sul. Nós tivemos então a destruição do Reino do Norte e tivemos a invasão babilônica no Reino do Sul. O Reino do Sul foi levado cativo, passaram 70 anos ali do cativeiro babilônico e então há um retorno gradativo do povo. Nós estamos aqui vendo profeta Ageu, um dos 3 profetas que atuaram após o exílio babilônico. Os outros 2 são Zacarias e Malaquias. Portanto, Ageu, Zacarias e Malaquias são profetas que profetizaram após o exílio babilônico, ou seja, o templo já havia sido destruído, a cidade de Jerusalém havia sido destruída, o povo tinha sido levado para a Babilônia. Agora estariam retornando para reconstruir muito daquilo que foi destruído. E um livro importantíssimo para a compreensão do livro do profeta Ageu é o livro de Esdras. É um livro que precisa ser estudado paralelamente. Então você vai dessa lição, você vai ensinar para alguém, leia o livro de Esdras. E então você vai compreender em que momento, em que situação, tudo que está acontecendo aqui na profecia que envolve o livro do profeta Ageu. O fato é que retornar para uma cidade destruída é algo difícil. Você retomar algo que foi destruído, às vezes é muito mais complicado do que você começar algo do zero, não é verdade? Imagine então a situação vivida por Ageu. Ele é o profeta que retornou junto com alguns do Reino do Sul para ali reconstruir a cidade de Jerusalém, reconstruir o templo. O povo encontra enorme dificuldade. Dificuldade financeira, dificuldade intelectual, dificuldade de apoio, porque nós tivemos povos que se levantaram contra, houve adversidade, houve aqueles que não queriam que a obra andasse. Então, o que aconteceu? Um verdadeiro desânimo tomou conta do povo do Reino do Sul que estava retornando para sua terra. E é neste momento que entra a profecia de Ageu. Ageu, então, reafirma para o povo: é necessário haver prioridade do seu tempo, do seu recurso para Deus. É a Deus que nós devemos agradar. E é isso que nós vamos aprender neste poderoso livro profético. Vamos mergulhar então? Tópico de número 1, Ageu. Subtópico 1, festivo. O nome de Ageu significa isso, festivo ou festividade. E há 2 possíveis explicações para isso. Precisamos recordar que na tradição judaica, nenhum nome era dado por acaso. Todo nome tinha algum significado daquilo que estava acontecendo no momento do nascimento ou de uma profecia do que haveria de ser aquele personagem bíblico. Ageu significava festivo ou festividade. Alguns afirmam que Ageu teria nascido em uma época de festividade ali para o povo de Deus, em uma data comemorativa, em uma data festiva, lembrando que no momento em que eles estavam no exílio, eles não tinham templo para comemorar, eles não tinham o templo para oferecer suas ofertas, os seus sacrifícios. Tudo ocorria de uma maneira improvisada. Era um momento de descaracterização da adoração.
Outra corrente afirma que, na verdade, o nome Ageu seria algo profético. Era dizer que em breve chegaria o tempo em que o Reino do Sul voltaria a comemorar, em que o povo de Judá haveria de festejar, porque o templo seria reconstruído, a cidade seria reconstruída e o nome do Senhor seria então glorificado. Precisamos entender que Ageu foi um profeta fundamental na reconstrução do templo de Jerusalém. Nós precisamos lembrar quem foi o primeiro que construiu o templo: Salomão, filho de Davi. O templo foi destruído na invasão babilônica. O templo já não existia mais. Ageu é aquele profeta que se levanta para conduzir o povo retornando para Jerusalém, incentivando o povo, trazendo uma palavra de Deus da necessidade da reconstrução. E quem era o governante na época? Precisamos entender que estamos falando na época dos grandes impérios. O império dominante na época era o Império Medo-Persa. Lembre-se o seguinte: o primeiro grande império citado na Bíblia Sagrada e que foi responsável pela destruição do Reino do Norte, os assírios. O segundo império citado e que foi responsável pela destruição de Jerusalém e o templo, nós temos o Império Babilônico. O Império Babilônico é muito tratado na época ali do profeta Daniel. Daniel foi um dos exilados para a Babilônia. Daniel teve grande influência ali na corte da Babilônia. Você lembra daquela visão profética de Daniel em que ele interpretou aquilo que a mão misteriosa estava escrevendo ali na parede, algo fundamental que decretou o fim do Império Babilônico. Neste momento, houve um ataque dos medos e persas que se uniram para destruir o Império Babilônico. Ciro, então, ele dá uma carta de indulgência para que as religiões voltassem a ser praticadas naturalmente. Os judeus então estavam autorizados a praticarem a adoração ao seu Deus, ao nosso Deus, ao Deus verdadeiro. O tempo passa, chegou o momento então do retorno para Jerusalém. Neste momento já não temos mais a figura de Ciro, mas nós temos ainda o Império Medo-Persa dominando a questão política daquela época. A dominação então era do Império Medo-Persa. A autoridade constituída ali no território de Jerusalém foi Zorobabel, um governante de Judá. Então, na questão da política, nós tínhamos o Império Medo-Persa, abaixo do Império nós temos o governante Zorobabel ali na cidade de Jerusalém. À época, a palavra de Deus fala que o sacerdócio era exercido por Josué, não o mesmo Josué que sucedeu Moisés. O Josué, sumo sacerdote daquela época. Então vamos relembrar quem eram os personagens principais. Nós tínhamos o Império Medo-Persa, que dominava a questão política. Nós tínhamos o profeta Ageu, o governante de Judá, Zorobabel, e o sacerdote Josué. Personagens importantes na reconstrução do templo, no retorno da adoração à cidade de Jerusalém. Subtópico de número 2, o contexto histórico. Então nós percebemos que estamos na época do Império Medo-Persa. Falamos também que Ciro já não era mais o atual governante. Quem governava agora era Dario. Você lembra muito bem de Dario no episódio de Daniel na Cova dos Leões. E é neste contexto que retornam os primeiros egressos saindo da Babilônia, retornando para Jerusalém. E o objetivo era reconstruir o templo. Afinal, o Império Medo-Persa permitia a adoração a outros deuses que não fossem os seus ali dentro do seu território de dominação. Por esse motivo, o povo foi autorizado a retornar, reconstruir o templo e voltar com a adoração. Era preciso muito trabalho e disposição para reconstruir uma cidade cicatrizada pela guerra. Muitas eram as feridas, muitos eram os problemas.
Era necessário arrumar a bagunça, era necessário voltar àquela terra, ver toda a destruição que ali havia acontecido, mas sobretudo era um momento de reflexão, era um momento de enxergar ali e constatar que era necessário uma mudança de atitude. Erros do passado deveriam ser evitados para que aquilo não pudesse se repetir. Deus fala comigo e com você por meio dessa lição dizendo: é necessário que peguemos áreas destruídas da nossa vida, sonhos que foram aniquilados, para que venhamos refletir acerca do que acontece. Muitas vezes passamos por momentos de dificuldade para que possamos refletir acerca das nossas decisões e que decisões erradas no passado possam ser modificadas. Reflita, peça a direção de Deus, peça a ajuda do Senhor. Apresente a Deus os teus sonhos, os teus planos, os teus projetos e acredite, o Senhor, aquele que detém todo o poder, está com você, e se Ele está com você, tudo pode mudar, tudo pode ser diferente. Deus pode trazer à existência qualquer coisa a partir do nada. Ele não precisa de nós, Ele não precisa de absolutamente nada para mudar qualquer cenário. Apenas entregue ao Senhor, confie nele e reconstrua esse projeto, reconstrua esse sonho. Pode parecer difícil, mas Deus está falando, é possível em nome de Jesus. Levado pelo profeta Ageu, o sumo sacerdote Josué, o governante Zorobabel, os demais sacerdotes que voltavam ali empolgadíssimos para reconstruir o templo, começaram aquela obra. O problema é que as dificuldades vieram e não foram poucas. Foram dificuldades econômicas, dificuldades políticas, dificuldades de planejamento, foram muitas ocorrências que desanimaram o povo. Uma das coisas que mais marcaram, por exemplo, foi o eterno conflito entre judeus e samaritanos. A Bíblia fala que os samaritanos chegaram a procurar Zorobabel para propor uma aliança na reconstrução deste templo. No entanto, nós sabemos que os samaritanos que habitavam agora na capital do Reino do Norte, na antiga capital do Reino do Norte, já não era mais o mesmo povo, era um povo misturado. A Assíria, quando invadiu o Reino do Norte, tirou ali os originários moradores e colocou pessoas de vários outros povos ali, fez uma verdadeira mistura de povos para acabar com a cultura, acabar com a religião, acabar com a identidade. Essa era a verdadeira estratégia dos assírios, dos povos conquistados. Então Zorobabel naquele momento sabia que aquele povo era um povo idólatra, um povo pagão, era um povo que iria trazer verdadeira contaminação para dentro do templo do Senhor. Eles queriam começar algo novo, algo do zero, algo certo. Eles queriam fazer algo certo. Então Zorobabel nega a ajuda dos samaritanos. Então os samaritanos vão e fazem um verdadeiro complô político para que a obra fosse então rejeitada. Isto está lá no livro de Esdras. Vamos ler uma parte? Esdras, capítulo de número 4, versículos do 1 até o 3. Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo do Senhor, Deus de Israel, chegaram a Zorobabel e aos cabeças das famílias e lhes disseram: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos fez subir para aqui. Porém, Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de famílias lhes responderam: nada tendes conosco na edificação da casa a nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, o rei da Pérsia. Então havia uma questão ali. Os samaritanos ali, aquele povo misturado, ficou revoltado, não aceitou e teve uma verdadeira intriga política. E tudo isso fez com que o povo ficasse abatido, desanimasse e começasse a priorizar outra coisa em sua vida. Deus está falando mais uma vez comigo e com você.
Quantas vezes nós iniciamos projetos do Senhor e por causa de dificuldades, problemas, bate aquele desânimo, então você coloca aquele projeto do Senhor em segundo plano e vai então cuidar daquilo que nós chamamos de a nossa própria vida. E o Senhor está falando como falou na época de Ageu. É preciso retomar projetos. É preciso voltar com os planos que são da parte de Deus. É sempre a melhor decisão que nós tomamos em nossas vidas. Subtópicos número 3, estrutura e mensagem do livro. O livro de Ageu é o segundo menor do Antigo Testamento. Ageu possui 2 capítulos e esses 2 capítulos podem ser divididos em 4 mensagens e mensagens da parte de Deus, porque se tem uma coisa que o livro do profeta Ageu é recheado, é a expressão assim diz o Senhor, e é assim que deve ser guiada a palavra de um homem e de uma mulher de Deus. Nós não falamos da nossa parte, mas falamos aquilo que o Senhor está mandando. A primeira mensagem do livro do profeta Ageu pode ser encontrada logo no primeiro capítulo, Ageu 1, do 2 até o 15. Ageu repreendeu o povo pela falta de envolvimento no projeto de reconstrução do templo. Ele está chamando a atenção para o povo reerguer novamente o templo, retomar as atividades de construção. A segunda mensagem de Ageu já está no capítulo 2, versículos do 1 até o 9, que é: após o início das obras de reconstrução, a aparência do templo apresentou-se modesta, e por causa disso o povo desanimou. Nesse momento o profeta motivou dizendo que a glória daquele templo seria maior que a glória do antigo templo. O povo viu que ia ser uma obra muito mais modesta que a obra faraônica que Salomão havia feito ali no primeiro templo. Já na terceira mensagem, Ageu 2, do 10 até o 19, Ageu ensina que o fato de alguém morar na Terra Santa não o torna santo, portanto, o povo deveria viver a verdadeira santidade para usufruir da bênção prometida. Então, temos a primeira mensagem, exortação para o povo retomar a construção. A segunda mensagem, dizendo que a glória daquela segunda casa seria maior do que a primeira. A terceira mensagem, exortando a verdadeiramente termos uma vida de santidade. E a quarta mensagem, uma bênção especial à pessoa de Zorobabel. E aqui quero lembrar que Zorobabel era descendente de Davi. Nós temos um plano da promessa estabelecido por Deus. E esse plano passava pela linhagem de Davi até chegar à pessoa de Jesus. Então não é à toa que Zorobabel recebe uma bênção especial. Ageu 2:23 diz: naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Então agora nós temos aquele nosso quadro dos profetas. Lembrar que nós tivemos profetas menores de Judá, Israel, da Síria, de Edom, e nós temos os profetas do pós-exílio, ou seja, após a invasão, o retorno ali para o território que havia sido invadido. Nós temos Ageu, Zacarias e Malaquias, que são os profetas do pós-exílio. E aqui já não há mais necessidade de falarmos Reino do Norte, Reino do Sul. É a partir desse momento que nós falamos apenas povo judeu, como nós falamos até o dia de hoje. Agora são só os judeus. Só o Reino do Sul. O Reino do Norte foi destruído. Então, o primeiro profeta após o exílio babilônico, Ageu. Segundo profeta após o exílio babilônico, Zacarias. Terceiro profeta após o exílio babilônico, Malaquias. E assim nós encerramos o Antigo Testamento, os 39 primeiros livros da Bíblia Sagrada localizados no Antigo Testamento começam com Gênesis e terminam exatamente com o profeta Malaquias. Tópico número 2, mensagem do profeta. Subtópico 1, motivação. Nós falamos aqui que a mensagem do profeta Ageu foi principalmente e primordialmente para incentivar a questão da reconstrução do templo. O povo que havia retornado da Babilônia, dirigidos por Ageu,
comandados por Zorobabel, auxiliados por Josué, o sacerdote, tinham iniciado essa construção. Mas nós falamos aqui, houve problemas econômicos, houve problemas políticos com a questão dos inimigos, os samaritanos, a ordem de paralisação das obras, e também com a retomada houve uma comparação entre o que seria a obra de Salomão e o que seria então aquele templo comandado por Zorobabel. O povo desanimou, deixou a obra em segundo plano e passou a priorizar outras coisas. Ageu então encoraja o povo e para isso apresenta 3 justificativas. A primeira, o Senhor estaria com eles. A segunda, o pacto divino permanecia de pé. E 3, a glória daquele templo seria ainda maior. Sabe o que isso me lembra? Muitas vezes nós ficamos presos no saudosismo. É lógico que nós podemos e devemos lembrar de coisas boas, mas para que as coisas boas nos deem esperança. E isso está lá em Lamentações 3:21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança, mas eu não posso e nem devo ficar preso ao passado. O que eu tenho que pensar é que o Deus que fez antes vai fazer hoje e continuará a fazer amanhã. O Deus que me sustentou até o dia chamado hoje vai continuar cuidando de mim em todos os dias da minha vida. Então não fique preso no passado. Há algo novo do Senhor para você. O que ficou no passado é apenas história para te dar ainda mais força para querer algo melhor e maior no dia de hoje e para amanhã. Não desista dos seus sonhos, não desista dos seus objetivos, não desista de querer ainda mais de Deus. O Senhor tem muito mais para cada um de nós. Assim como Ageu foi voz profética naquela época, nós devemos ser voz profética para a nossa nação nos nossos dias. Subtópico número 2, exortação. Então nós percebemos que Ageu sim traz uma palavra de motivação, mas também traz uma palavra de exortação, uma palavra dura. Ele falou: vocês estão plantando e não estão comendo bem, vocês estão semeando e não estão tendo uma colheita abundante, não há chuva suficiente, e vocês estão padecendo tudo isso porque não estão fazendo a vontade de Deus. Vocês estão priorizando outras coisas, enquanto a principal missão deveria ser a reconstrução do templo. E Ageu coloca o dedo em uma ferida humana, que é sempre justificar os seus erros. Querido, não justifique, não fique criando bengalas, faça alavancas. Nós precisamos ter a consciência de que Deus pode nos levar a caminhos melhores, a caminhos maiores. Deixe de preguiça. Abandone a procrastinação, faça aquilo que Deus tocou no seu coração para fazer hoje, faça agora. Se é vontade de Deus, faça, querido. Porque aquilo que sempre lembro aqui, Jó capítulo 42, os planos de Deus não podem ser frustrados, queridos. E ai daquele que se coloca na posição de confronto com relação a algo que é projeto de Deus. Não atrapalhe a sua vida, não atrapalhe a vida daquelas pessoas que te cercam. O povo de Judá estava sofrendo porque não estava priorizando o trabalhar, o projeto de Deus. Eles tinham desistido do projeto do templo, com justificativas até plausíveis, mas Deus não quer justificativas. Quantas vezes você tem falado: não estou indo à igreja, não estou estudando, não vou entrar no seminário, não vou fazer aquele projeto, porque eu estou tão sem tempo, estou cuidando de umas coisas, e Deus está falando assim: olha, está na hora de cuidar do que é meu, para que eu abençoe no que é seu. Está passando dificuldade porque não está priorizando Deus. É importante refletir sobre isso. É importante pensar: será que eu tenho negligenciado as coisas de Deus? E se estiver, se conserte, peça perdão. Aí você vai ver o que Deus pode fazer na tua vida. Mas a mensagem de Ageu também trazia uma palavra de consolo, porque ele afirmou categoricamente:
Vocês estão vendo esse templo que está sendo reconstruído? Ele pode ser mais modesto enquanto estrutura e riqueza, mas a glória do segundo templo será maior do que a glória do primeiro. E o que importa para o crente, além da glória de Deus? O que importa para o crente, além de sentir Deus em um nível maior de intensidade, hein? Isso é o que importa. Deus estava dizendo: eu estarei no meio de vós, e a minha glória será maior do que a glória que havia no primeiro templo. Aquilo deveria ser suficiente para motivar o povo, afinal, o que o povo de Deus deveria desejar seria a presença abundante do Senhor. Então podemos dizer que 50% da mensagem de Ageu foi consolação, os outros 50% foi exortação. E a motivação, onde fica? Está justamente entre a repreensão e a promessa. Tudo que vem de Deus deve nos motivar. Queridos, precisamos aprender a receber mensagens boas e mensagens que para nós podem não ser tão boas da parte de Deus. Quando você receber uma exortação, mas que vier para edificar a tua vida, receba com bom grado e alegria, sabendo que você pode se tornar um crente melhor, um servo melhor, alguém mais parecido com Jesus. Todos os dias a palavra de Deus nos confronta e isso deve nos motivar, porque cada vez que nós mergulhamos mais na palavra, somos mais confrontados, ficamos mais motivados a mergulhar ainda mais na palavra. E aquilo vira um ciclo virtuoso em nossas vidas. Nós vamos melhorar a cada momento que nós nos comprometermos mais com a palavra do Senhor e com as coisas de Deus. Não esqueça, priorize Deus na sua vida e você vai ver o que Deus pode fazer na tua história. Tópico de número 3, apelo e promessas. Subtópico 1, apelo. Nós percebemos que a mensagem do profeta Ageu é muito clara. Era necessário haver uma mudança de atitude ali do povo, mas essa atitude deveria abarcar duas situações muito específicas. A primeira, reconstruir o templo. A segunda, retornar com uma vida de santidade e relacionamento com Deus. E uma coisa estava vinculada com a outra. Perceba que para a lei cerimonial, o templo era fundamental, porque era no templo em que os sacrifícios, em que a adoração ocorria. Naquele momento, naquele contexto de destruição, o povo judeu estava adorando de qualquer maneira, em um altar improvisado. Deus já havia dado a ordem: é necessário reconstruir o meu templo. E isso estava dizendo que é necessário que vocês apresentem os seus sacrifícios, que são esses sacrifícios que estabeleceriam uma comunhão melhor entre o povo e Deus, porque o ato de sacrificar representava o pedido de perdão. O ato de sacrificar representava a adoração do povo. É aquilo que nós chamamos em lei cerimonial. Precisamos entender que havia três tipos de lei no Antigo Testamento: a lei civil, a lei cerimonial e a lei moral. Todas essas leis deveriam ser seguidas pelo povo judeu. E a lei cerimonial é aquela que envolvia o culto e a adoração. E não podia haver culto e adoração sem que o templo houvesse sido reconstruído, sem que o lugar da adoração estivesse de pé. Deus estava exigindo atitude além das palavras. Não é fazer do meu jeito, é fazer do jeito que o Senhor quer. Isso é o que deve nos mover. Isso é que nós devemos nos perguntar todos os dias. Será que o culto da minha igreja tem se preocupado na adoração a Deus ou tem se preocupado em entreter as pessoas? Será que eu estou preocupado com o que as pessoas vão falar do culto ou estou preocupado se este culto verdadeiramente está agradando ao Senhor? Naquele momento, o povo estava adorando do seu jeito, no seu tempo, onde desce, na hora que desce, da forma que desce. E Deus estava dizendo: ei, eu não quero de qualquer jeito, eu quero ser a prioridade na vida de vocês e eu quero que o culto seja da forma que eu ordenei para a vida de vocês. E isso é algo
inegociável. Para Deus, ações não substituem intentos. Uma adoração com lábios desprovida de sinceridade não tem valor diante de Deus. Atividade religiosa sem compromisso com a santidade e a obediência é ação vã. Nossas obras só possuem valor quando são ratificadas pela integridade. Então, na vida do cristão, a santidade não é um item opcional, mas essencial. Deus está procurando os verdadeiros adoradores. E para o povo judeu não haveria possibilidade de falar em adoração sem reconstruir o templo do Senhor. Era algo ligado intimamente. Precisamos pensar nisso, precisamos mudar atitudes e buscar agradarmos ao Senhor. Subtópico 2, o culto só é aceito quando o altar é restaurado. E aquela atitude de reconstruir o altar falava muito, era um processo de reflexão, era um processo de retomada de atitudes. E duas perguntas tinham que ser feitas para os sacerdotes, e as respostas eram automáticas. A primeira: se alguém leva a carne santa na aba de sua veste, e consequentemente se a veste tocar em um alimento, porventura este se tornará santo? A resposta dos sacerdotes foi óbvia: não. No entanto, se alguém tocar em algum cadáver e logo após tocar em algum objeto, esse material ficará impuro? A resposta foi imediata: sim. Ou seja, qual a lição? A pureza não pode ser transmitida. Todavia, a impureza sim. Então era necessário haver um local separado para adoração. A adoração não poderia ser feita de qualquer jeito, em qualquer lugar. A adoração, da maneira que foi ensinada na lei cerimonial, era didática. Era para que o povo entendesse que Deus não se mistura com pecado. A santidade de Deus deveria ser algo precioso para eles, como deve ser para nós também. Nós vivemos separados do mundo e não podemos ter aparência do mal. Devemos exalar o bom perfume de Cristo e termos mudanças de atitudes. Subtópicos número 3, atenção com a casa de Deus. Então, aquela geração que estava retornando do exílio babilônico foi incitada, foi orientada, foi levada a ter uma vida de prioridade com Deus. E a prioridade para com Deus naquele momento significava reconstruir o templo. E nós percebemos o impacto dessa palavra quando percebemos que Ageu começou a profetizar no ano 520. Durante 16 anos a obra de reconstrução do templo não havia terminado. Após a sua influência, 4 anos depois, a obra foi finalizada. A mensagem de Ageu foi aceita pelo povo e causou uma verdadeira mudança de mentalidade. É aquilo que Paulo fala, a metanoia. Querido, palavra transforma. Tim Keller tem um livro que eu gosto muito, que é Encontros com Jesus. E nesta obra o autor fala que ninguém sai da presença de Jesus da mesma maneira que chegou. Quando o evangelho chega, quando a palavra é pregada, quando há um encontro com o mestre, nada fica da mesma maneira. Deus muda histórias, a começar pela nossa individualidade. Se nós tivermos um verdadeiro encontro com a palavra de Deus, ela vai nos confrontar e nós haveremos de frutificar de uma maneira diferente. Precisamos entender que Deus é a prioridade em nossa vida. E não esqueça, não deve existir uma lista de prioridade. Se eu estabeleço possível concorrência entre prioridades, aquilo já deixou de ser prioridade. Deus não concorre com nada nem com ninguém. Deus é a prioridade em nossa história. E aí nós percebemos a história bíblica passando na frente dos nossos olhos. Porque Salomão foi o primeiro a construir o templo do Senhor. O templo foi destruído pelo Império Babilônico. Então, no retorno dos exilados, já no período do Império Medo-Persa, comandados por Zorobabel, sob a orientação do profeta Ageu, nós tivemos ali a construção do segundo templo. Na época de Jesus, na verdade, nós não tivemos um terceiro templo.
ali o templo de Zorobabel foi ampliado, houve uma ampliação do segundo templo. Alguns falam em terceiro templo, mas na verdade não é correto. Primeiro templo, templo de Salomão. Segundo templo, templo de Zorobabel. E nós tivemos a ampliação do templo na época de Herodes o Grande, já na contemporaneidade de Jesus. E este segundo templo, que foi ampliado por Herodes, ele foi destruído no ano 70 depois de Cristo, na grande invasão que houve ali de Jerusalém pelo Império Romano, algo que mais uma vez marcou a história dos judeus. Mas isso fica para uma outra história, um outro momento. Eu quero terminar essa lição com 3 coisas para você guardar em seu coração. A profecia de Ageu foi compreendida pelo povo e teve efeito rápido. A apatia saiu e deu lugar ao fervor. Deus enviou Ageu para levantar um povo que estava prostrado. Todo o povo temeu e agiu com respeito diante da mensagem do profeta. A reconstrução do templo foi retomada. Glórias damos ao nome do Senhor. Muito boa essa lição e o ensino trazido pelo livro do profeta menor, profeta Ageu. Vamos orar? Agradecer a Deus por mais essa lição. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por essas palavras, obrigado por esse ensino, obrigado por nos exortar para que o Senhor seja sempre a nossa prioridade. Que muitas vezes passamos por momentos de dificuldade por não entendermos que devemos dar sempre prioridade ao Senhor. Nos ensina, Senhor, nos capacita, nos molda, nos faz pessoas melhores, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero agradecer a Deus pela tua vida, pela tua companhia até esse momento. Que o Senhor continue falando ao teu coração aquilo que eu não pude falar. Gostou dessa lição? Manda esse link para alguém, se inscreve em nosso canal, caso você ainda não seja inscrito. Deixa um comentário abençoado e já marca um like aí. Que Deus abençoe tua casa, a tua família, os teus projetos. E não esqueça, ame a palavra de Deus.